A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abra ela juntamente comigo em Romanos, capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. É Novo Testamento. Carta que Paulo mandou aos Romanos. 14, 17 aos Romanos, vamos lá. Achei aqui Romanos, agora é só procurar o capítulo 14. Pois, nós vamos falar ainda, hoje é o terceiro áudio sobre o Espírito Santo. Nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo. Se você guardou o primeiro, o segundo, esse aqui e o de amanhã, se você guardar o de amanhã também, você vai ter uma grande sabedoria sobre o Espírito Santo. E vai entender, vai ampliar seu conhecimento sobre ele, amém? Vamos lá, Romanos 14, 17 diz assim. Mas, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Há pessoas que talvez estão achando que no céu ele vai poder comer, sabe, do jeito que ele acha que, aonde ele aguentar. E há pessoas que acham que no céu vai poder ter tipos de bebidas, né? Ele acha que o céu vai ser um lugar de diversão. Teremos alegria no céu? Teremos. Mas no Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? É santo. Não procuraremos e não acharemos nada no céu que venha afligir a santidade de Deus, venha deturbar a santidade de Deus. Portanto, não teremos nada no céu que vai nos fazer pecar. Ah, mas comer demais é pecado? Sim, é gula. É pecado. É, mas beber demais? Sim, é bebedice. Seremos os beberrões? Não. Então não, o reino de Deus não consiste, sabe? Ele não consiste em comida nem bebida, mas em justiça. Tá vendo? E paz e alegria no Espírito Santo. 3 coisas que nós não temos nessa terra: alegria, paz e justiça. Não é verdade? Não vou nem esmiuçar muito esse versículo aqui não, mas ele é o versículo que nós estamos lendo sobre o Espírito Santo. Então vamos entender um pouquinho mais sobre ele, amém? O Espírito Santo que recebemos de Deus, nós vamos entender agora em 1 Coríntios 2, do 1 ao 16. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 2, do 1 a 16. Quero agradecer a todos os irmãos que estão me convidando para ministrar a palavra em suas igrejas. Deus abençoe por esses convites. Muito obrigado mesmo. Estamos levando o cafezinho com Jesus para vários lugares. Graças a Deus por isso. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 a 16. Vamos lá? Achei aqui o capítulo 2. Do 1 a 16 é um texto comprido, mas eu vou ler. Acompanhe comigo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Espírito com E maiúsculo. Lembra que eu ensinei? Não está falando do espírito humano, então ele está falando de um poder superior ao espírito humano, um Espírito Santo. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quer dizer que nada escapa do Espírito Santo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito com E minúsculo do mundo, mas o Espírito com E maiúsculo, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Tá vendo? O que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15 e penúltimo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Entenderam? Então, compreendemos aqui a grande vocação que temos com o Espírito Santo. Por quê? Porque recebemos do Espírito Santo o poder de discernir tudo, mas ninguém discerne a gente. Quer dizer que com o poder do Espírito Santo, a gente discerne quem está mentindo, quem está falando a verdade, o que é falso, o que é verdadeiro, o que vai ou não vai, o que é de cima, o que é de baixo. A gente discerne tudo, mas aquele que tem espírito mundano não discerne nada. Então eles nem discernem a gente, não sabem nada da gente, e nós discernimos tudo. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo contra o Espírito. Romanos 8,16. Vamos ver o que está escrito lá? Romanos 8,16, é só voltar um pouquinho. Está escrito assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo, ele tem que testificar com o Espírito nosso. Se uma pessoa me passar uma revelação, o meu Espírito tem que testificar com aquele Espírito Santo que está usando. Mas se for um Espírito mundano, uma coisa de emoção, o meu Espírito não aceita. Lógico, não vou humilhar, reagir de outra maneira com aquela pessoa, mas já deu para ver ali que não era de Deus para mim. Amém? Aí, entenderam? Então, a Bíblia fala que os espíritos testificam. O Espírito Santo fala com você e o seu Espírito testifica. Eu conheço essa voz, é do Espírito Santo. Então, o seu Espírito testifica a voz do Espírito Santo. Eles se combinam. Tá entendendo? O batismo dos discípulos em Éfeso. Vamos ver o que aconteceu? Atos capítulo 19, do 1 a 6. Atos 19. Vamos lá? Do 1 a 6, olha o batismo dos discípulos, né? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Agora, ele coloca claro aqui assim, ó. E impondo-lhes a Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e falando línguas profetizaram. Tá vendo como que foi a situação? Então, claramente, eles compreenderam aquela situação num batismo que eles necessitavam ter, irmãos. Agora, veja também, ele tem sentimentos. Nós temos que entender que o Espírito Santo tem sentimentos, né? E nós vamos falar da palavra ciúmes, né? Porque o sentimento é uma coisa muito importante quando a gente tem uma com outra pessoa, ou Deus conosco, ou nós com Deus, né? Então, vamos entender o que seria sentimentos, né? O Espírito Santo, ele tá com um sentimento assim de ciúmes, né? Então, vamos entender o que seria os ciúmes aqui. Tiago capítulo 4, verso 5. Lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 4, 5. Vamos dar uma olhadinha?
a gente sabe que o ciúmes, ele tem que ser bem temperado, porque um ciúmes mal temperado, irmãos, ele pode causar morte, pode causar briga, contenda, mas a Bíblia fala que nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? O ciúmes pode tanto prejudicar. E agora o Espírito Santo aqui, ele tem os ciúmes de nós. Eu estou procurando aqui, vamos lá. E nós vamos aqui ver sobre os ciúmes, né? Tiago, capítulo 4, verso 5. Está escrito assim: ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tá vendo? Então, irmãos, temos que compreender uma coisa aqui. Que espírito você já ouviu falar nas igrejas, né? Sempre falam que o Espírito Santo tem ciúme da gente, certo? Mas eu vou consertar um pouco isso aí para você prestar atenção. O espírito que está falando aqui é o Espírito Santo ou o Espírito humano? Eu já ensinei a regra. Um espírito humano, aquele que Deus nos colocou. Tá entendendo? Deus soprou sobre as nossas narinas e fomos feitos almas viventes. Então somos corpo, alma e espírito. O espírito é de Deus. Esse espírito que é de Deus, que está em nós, que é meio que um cordão umbilical que nós temos com Deus, ainda que sejamos ruins, temos um cordão umbilical com Deus. Então, esse espírito que está falando aqui, irmãos, não é o Espírito Santo. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas abre a sua Bíblia, irmãos. Espírito Santo é com E maiúsculo. E olha o que está escrito aqui em Tiago capítulo 4. Ah, mas foi erro de escrita. Não sei, irmãos. Eu não sei disso, não estou sabendo disso. Olha só, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então que Espírito que é esse que tem ciúmes? Nós sabemos que o Espírito Santo tem sentimentos, mas não seria esse aqui. Entenderam? Bom, você não é obrigado a concordar comigo, mas basta você ver a Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Amém? Vamos lá. Olha só também, ele pode ficar triste, nós sabemos que o Espírito Santo pode ficar triste. Efésios 4:30, vamos confirmar? Efésios 4:30 está escrito assim. Olha só, deixa eu procurar aqui. Irmãos, pregar a palavra de Deus genuinamente, tem isso, né? As pessoas que vão aceitar e que não. Ninguém é obrigado a me aceitar, mas muitos já beberam desse meu cafezinho e sabem como eu tenho preparado ele. Com muito açúcar ou sem açúcar, mas muita gente tem gostado. Deus tem falado com muitas pessoas, então é palavra de Deus. Se o seu espírito testificou com o meu, é porque é coisa de Deus. Amém? Olha só, o que está escrito em Efésios 4:30? Está escrito desta maneira, olha só. E não entristeçais o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem sentimento também, ele se entristece. Está lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo, com E maiúsculo. O Espírito Santo de Deus. Viu aí, irmãos? Bom, acho que você compreendeu bem essa parte, né? Já tentaram mentir para ele? Já. Abre em Atos 5, do 1 ao 11, você vai encontrar o caso de Ananias e Safira, que mentiram para ele, os dois vieram a morrer. Por quê? Porque mentiram para ele, irmãos, e acabaram pagando um grande preço, né? Eu não vou ler ele todo também, porque meu tempo já está ficando um pouco curto, mas você pode ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 a 11. Já tentaram comprá-lo? Já. Esse eu vou ler. Atos 8:18. Olha só o que já tentaram comprar o Espírito Santo, irmãos. Como se ele estivesse numa loja e a pessoa chegasse lá e falasse, olha, eu quero meia dúzia de Espírito Santo. Olha só. Atos dos Apóstolos 8:18 está escrito assim. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha só. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Bom, a intenção dele era boa, mas ele queria comprar. Olha o que Pedro disse. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuideis que o dom de Deus se alcance por dinheiro? Tu não tens parte nem nessa sorte, nem nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. Olha o que Pedro falou para ele, porque ele quis comprar o Espírito Santo, né, irmãos? Olha que complicado. Por isso que temos que tomar muito, mas muito cuidado. Às vezes, existem muitos pastores, muitas pessoas que estão vendendo poderes de Deus, mas
terão um alto preço para pagar com o Senhor. Então não se meta, ore por ele para que ele seja liberto disso, amém? Quantos não querem ter esse tipo de poder para chamar público, atenção, para arrancar a lã da ovelha? Mas Deus conhece todas as coisas e todos pagarão um alto preço. Olha o que Pedro disse para Simão: ore a Deus para que seja perdoado o pensamento do teu coração. Você não é reto com Deus, você está com um pensamento negativo, tá vendo? Bom, finalizo aqui e Deus abençoe a todos. Amanhã, o último áudio do Espírito Santo. Amém?